O Brasil sempre apresentou desafios significativos, mesmo para os mais experientes, o que ficou evidente no último ano, quando a Ford, uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, encerrou todas as suas atividades em território brasileiro. Essa decisão surpreendente da empresa renomada suscitou uma série de questionamentos sobre suas razões e realçou o fato de que, além de não ser um território para novatos, o Brasil pode ser um terreno difícil até para profissionais experientes. No começo de 2021, a Ford confirmou uma notícia que se antecipava desde 2019: a interrupção da produção de veículos no Brasil. Apesar de não ser totalmente inesperada, essa informação ainda chocou uma parcela da população, principalmente por causa da perda de mais de 5.000 empregos diretos e indiretos nas fábricas situadas em São Paulo, Bahia e Ceará. Em um comunicado, a empresa mencionou que sua decisão de se retirar do Brasil se devia ao aumento da capacidade ociosa da indústria e à queda das vendas, levando a anos de perdas significativas. Em suma, a Ford não estava vendendo o suficiente para manter suas operações lucrativas. No entanto, é importante lembrar que estamos falando da empresa que revolucionou a indústria como um todo, não apenas a automotiva. Portanto, é possível que haja mais aspectos a considerar nessa história. Por isso, surgem duas questões fundamentais. Quais foram as verdadeiras razões para a Ford deixar o Brasil? E existe algum responsável por essa situação? A Ford possui um papel histórico incontestável no sistema produtivo industrial do século XX em escala global. Além disso, foi a primeira fabricante de automóveis a se estabelecer no Brasil em 1919. Nesse período, o fundador da empresa, Henry Ford, já havia provocado uma revolução duradoura na indústria automobilística por meio da criação de um sistema de produção industrial que ficou conhecido como Fordismo. Inspirado pela eficiência dos abatedouros de porcos, Henry Ford concebeu a ideia de implementar uma estratégia semelhante em suas fábricas. Naquele início de século XX, os empresários estavam em busca de formas de aumentar a produtividade e maximizar os lucros. Então, Ford deslumbrou a padronização da produção, estabelecendo uma ordem fixa para cada etapa do processo de fabricação dos automóveis. Ele propôs que um mesmo trabalhador se encarregasse sempre do mesmo procedimento, promovendo a especialização e, consequentemente, elevando a qualidade e a velocidade de produção. Ford eliminou qualquer aspecto artesanal na produção de automóveis e implementou uma completa automação dos processos industriais. Criou uma esteira rolante que conduzia o automóvel desde o início da produção até o produto final. Os operários não precisavam mais se deslocar até os carros. Ao contrário, os carros eram conduzidos até eles. Esta esteira controlava o tempo de produção, tornando-se um dos mais memoráveis exemplos do funcionamento de uma fábrica. A padronização dos automóveis era outra prioridade de Ford, visando assegurar a qualidade consistente de todos os veículos produzidos. O objetivo geral de todas essas inovações era otimizar, padronizar e agilizar a produção. O modelo fordista conseguiu reduzir drasticamente o tempo de produção de um veículo, que antes levava em média 500 minutos, e passou a demorar apenas 120 minutos nas fábricas da Ford. Além disso, Ford introduziu uma inovação significativa: aumentou os salários dos trabalhadores para que eles pudessem adquirir os veículos produzidos pela empresa, criando um mercado consumidor para seus produtos e servindo também como estratégia de marketing. Com o tempo, o Fordismo tornou-se um padrão em indústrias ao redor do mundo. Ainda é um modelo de produção essencial em muitos cursos de administração e economia no Brasil e em várias partes do mundo. No entanto, um novo modelo, o Toyotismo, criado pela fabricante japonesa Toyota, começou a ganhar espaço. Este modelo desloca o foco da quantidade para a qualidade dos carros produzidos, buscando uma produção mais personalizada, alinhada com as demandas de uma população específica que poderia variar ao longo do tempo. O toyotismo, marcado pela descentralização da produção e pela gestão enxuta de estoques, gradualmente ganhou espaço que antes era dominado pelo modelo fordista em diversas indústrias. A rigidez das funções dos trabalhadores sobre o Fordismo foi substituída pela flexibilidade e pela diversificação das funções no toyotismo. Com o uso intensivo da tecnologia, o modelo japonês mostrou-se superior ao de Ford. Hoje, a Toyota é a fabricante de automóveis mais valiosa do mundo, de acordo com a revista Forbes. A competitividade que outrora superou a Ford continua desafiando a empresa até o presente. Nos últimos 3 anos, a crise sanitária e a paralisação da produção de inúmeros insumos industriais causaram um abalo sem precedentes na indústria mundial.
que teve suas cadeias globais de produção interrompidas. A indústria de semicondutores, vital para a fabricação de automóveis, foi uma das mais afetadas. A Ford, como exemplo de marca global, sentiu o impacto dessa escassez. No entanto, a receita da empresa foi superior a 137 bilhões de dólares em 2021, um número maior que os 121 bilhões de 2020. Então, aonde está a crise? A Ford vem enfrentando dificuldades em quase todos os lugares, incluindo o fechamento de fábricas na China, que é o seu maior mercado consumidor. A filial chinesa da empresa registrou prejuízo de 600 milhões de dólares. Na Europa, outro grande mercado para a Ford, o prejuízo foi de 800 milhões de dólares. Na América do Sul, a performance da montadora também foi ruim, com um prejuízo de 500 milhões de dólares. No entanto, a Ford ainda detém uma forte presença em seu país de origem, os Estados Unidos, especialmente porque os americanos preferem SUVs e picapes, um segmento dominado pela Ford com a F-150, o modelo mais vendido nos Estados Unidos por mais de 40 anos. Em resposta a esses resultados desfavoráveis em muitas regiões, a Ford decidiu investir fortemente no mercado de veículos elétricos. A empresa pretende que até 2030, metade de sua produção seja composta por carros elétricos. Para atingir essa meta, a Ford investiu mais de 7 bilhões de dólares em somente 2021. A Ford vê esse segmento sustentável como uma maneira essencial de recuperar seu prestígio e voltar a crescer no mercado automotivo, especialmente porque sua participação no mercado americano vem diminuindo desde 2017. Atualmente, como já mencionado, a Toyota é a fabricante de automóveis mais valiosa do mundo, avaliada em mais de 237 bilhões de dólares. A Ford ocupa apenas a quarta posição no ranking da Forbes, avaliada em 60 bilhões de dólares, abaixo da Volkswagen e da Mercedes-Benz. O toyotismo, que superou o Fordismo de maneira significativa no passado, ainda demonstra a força da Toyota nos dias de hoje, com a empresa japonesa valendo quase 4 vezes mais que a empresa fundada por Henry Ford. Então a competitividade foi o principal motivo para a Ford abandonar o Brasil? Na verdade, não somente isso. A própria situação do Brasil também desempenha um papel. Com o passar dos anos, o país sul-americano tem enfrentado uma série de desafios econômicos, políticos e sociais que impactam diretamente o ambiente de negócios. Questões como instabilidade política, alta carga tributária, burocracia excessiva e infraestrutura deficitária complicam a operação de empresas, especialmente de grandes multinacionais como a Ford. Além disso, a indústria automobilística brasileira tem sofrido com a redução da demanda interna, impulsionada pela crise econômica que tem afetado o poder de compra dos consumidores. Esses fatores, combinados com as transformações globais no setor automotivo, como a transição para a mobilidade elétrica e o advento dos veículos autônomos, podem ter influenciado a decisão da Ford de encerrar suas operações de produção no Brasil. Portanto, a saída da Ford do Brasil não foi impulsionada apenas pela competitividade global, mas também por uma combinação de fatores internos que criaram um ambiente de negócios desfavorável. Embora a presença da Ford no Brasil tenha se iniciado logo após a instauração do Fordismo, a indústria automobilística brasileira só começou a se consolidar verdadeiramente na década de 1950, sob o governo de Juscelino Kubitschek. Desde então, passou por várias fases de crescimento e declínio. A abertura econômica na década de 90, por exemplo, atraiu uma profusão de fabricantes estrangeiros para o solo brasileiro. Entre 2003 e 2013, houve uma grande expansão no setor, graças a uma produção robusta e a um mercado consumidor em pleno vigor. Em 2013, a indústria atingiu o seu auge, com 3,7 milhões de veículos produzidos. Mas a partir daí, a situação começou a se deteriorar. No período de 2015 a 2016, o Brasil passou pela sua pior recessão desde 1902, impactando fortemente todas as indústrias do país. Com a inflação corroendo o poder de compra dos brasileiros e os juros disparando, a indústria automobilística foi particularmente afetada. Embora houvessem tentativas de recuperação, como a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para o setor, os efeitos dessa crise ainda se fazem sentir na indústria automobilística. Problemas econômicos agravados pela pandemia global e instabilidade política continuaram a afetar o setor automobilístico brasileiro. No entanto, as crises e dificuldades não foram meramente consequências de erros domésticos, mas também de políticas mal orientadas. Por exemplo, a decisão de reduzir o IPI levou a uma série de complicações logísticas e burocráticas para as montadoras e fabricantes de peças.
Ilustrando a complexidade do chamado custo Brasil, segundo o Banco Mundial, as empresas brasileiras gastam em média 1.958 horas por ano lidando com questões fiscais, comparado à média global de 160 horas. Isso representa um custo anual de 60 bilhões de dólares, reforçando a noção de que o custo Brasil foi um dos fatores que levaram a Ford à beira do precipício. A decisão da Ford de encerrar suas operações de fabricação no Brasil e se tornar uma importadora de veículos foi também impulsionada pela redução de subsídios fiscais em sua fábrica em Camaçari, na Bahia. A retirada gradual desses subsídios parecia ter sido a gota d'água. Desde então, as vendas da Ford no Brasil despencaram em 72% e sua participação de mercado caiu de 7,14% para apenas 1,91%. No entanto, a saída da Ford do Brasil não pode ser atribuída exclusivamente à situação do país. A concorrência global com outras montadoras também desempenhou um papel, bem como a estratégia global da empresa de focar em veículos elétricos, um mercado que ainda está em sua infância no Brasil. O caso da Ford ilustra a complexidade enfrentada por grandes multinacionais que precisam navegar em uma gama de questões internas e externas, algumas sob seu controle e outras não, e tanto a empresa quanto o governo têm responsabilidades nesses desafios. Problemas complexos que parecem ter uma única causa geralmente estão sendo mal interpretados. Sem dúvida, a decisão da Ford foi estratégica, pensando inclusive em seu posicionamento global. A Ford já enfrentou dificuldades no passado devido à competição global e agora está empenhada em firmar sua presença no setor de veículos elétricos. Essa mudança ainda não deslanchou no Brasil, o que é um fator adicional na decisão da empresa. Assim, a saída da Ford do Brasil não pode ser atribuída a uma única causa. A competitividade global, as crises econômicas locais e internacionais, a situação particular do Brasil, entre outros fatores, todos contribuíram para essa decisão. Qualquer resposta mais simplista não corresponde à realidade complexa enfrentada pela Ford e por outras grandes empresas multinacionais no mundo de hoje. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. E se você se interessa por assuntos como esse, é só assistir o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela.